Olá, meu nome é Alcides Wilhelm, sou advogado da área de insolvência e estamos aqui com o intuito de passar algumas informações sobre a nova lei de recuperação judicial de empresas e falências. Não tão nova assim, que foi editada em 2005, né? Já temos mais de 15 anos de existência, mas ainda, né, dentro do contexto histórico dela, com certeza uma lei ainda nova. Hoje, quando se trata de recuperação judicial, há um verdadeiro tabu por parte dos empresários em relação ao tema. Todos eles praticamente fogem dessa questão, sendo um dos últimos recursos a serem utilizados. Parte disso é até uma questão histórica. Nós vínhamos do Decreto 7661 de 1945, que foi editado posteriormente, logo após a Segunda Guerra Mundial, com o intuito para salvar as empresas naquele momento histórico da economia. E esse decreto ele perdurou durante 60 anos, até 2005, sem grandes alterações legislativas, ou seja, nós estávamos 60 anos após a edição da lei anterior e as regras elas haviam sido editadas para um momento da década de 40, ou seja, a economia mudou, as instituições se modernizaram, e nós tínhamos uma lei totalmente inadequada para a reestruturação das empresas. Não invariavelmente, essas empresas acabavam sucumbindo e a antiga concordata, era meramente uma postergação para a decretação da falência da empresa. Hoje não, hoje nós temos um instituto mais moderno, que é a Lei 11.101, que é a Lei de Recuperação de Empresas e Falências, e ela realmente possibilita que o empresário ele se reestruture, ele se reinvente para fazer o soerguimento da empresa dele, coisa que no passado não acontecia. Hoje a nossa lei ela tem muito da lei americana, Chapter 11, ou seja, foi introduzida no país aspectos muito semelhantes a uma lei que funciona muito bem nos Estados Unidos. Alguns aspectos também foram tirados das leis europeias, que também são muito modernas, e chegamos na 11.101. Esta lei hoje, sim, com certeza, no formato que ela se encontra, ela já viabiliza a reestruturação do empresário. Obviamente que há algumas situações que devem ser levadas em consideração, Então, por exemplo, a questão do momento em que o empresário ele busca o socorro judicial, Não adianta você ter uma lei de recuperação de empresas extremamente moderna se o empresário deixa passar esse momento adequado. Então, o que ocorre hoje em dia por esse tabu que o empresário tem em relação a antiga concordata, que não funcionava, e ele trouxe isso para a nova lei de recuperação judicial de empresas. O momento ele é inadequado. Quando o empresário procura o profissional, em regra, ele já está num momento quase pré-falimentar. Então, muitas empresas deixam passar esse momento. E esse é um dos motivos, que acaba levando a ter índices não tão adequados ainda de sucesso das empresas que se recuperam utilizando o Instituto. Então, esse é um panorama meio que histórico, meio que cultural do Brasil, Tínhamos uma lei inadequada, o empresário foge dela, quando busca muitas vezes no momento já onde se passou do momento adequado para o ingresso da recuperação. Porém, se ele buscar esse socorro no momento adequado, há muitas chances dele se recuperar. Então, hoje a 11.101, nós gostaríamos de passar alguns pontos principais de como é que funciona. Então, o ideal é o quê? Quando o empresário ele realmente opta, primeiro ele precisa identificar a crise, optou em buscar um instituto. Ele identifica qual é a crise, se é uma crise econômica, se é uma crise patrimonial, se é uma crise financeira ou se é um misto de crises. Ele tem que entender o que está acontecendo com ele. Em cima disso, ele começa a fazer uma preparação para que ele possa entrar com o pedido de recuperação. Essa preparação, obviamente, não estamos falando de se preparar com estoques inadequados, comprando mais. Estamos falando de uma preparação estratégica sem o intuito de se lesar algum credor com compras maiores do que a necessidade. Não é esse o objetivo da norma. Por mais
que a gente saiba que muitos empresários até acabam se utilizando do Instituto de forma inadequada. Não é esse o objetivo. Então, a ideia é o quê? O empresário identifica a crise, ele se prepara, e aí você entra com o pedido de recuperação judicial. Então, qual é o objetivo efetivo da recuperação judicial? É possibilitar a manutenção da atividade, a manutenção dos empregos, os interesses dos credores, enfim, a função social da empresa, bem como o fomento à atividade econômica. Então, esse é o principal objetivo, é possibilitar o soerguimento e todos os interesses envolvidos, todos os interesses que estão ao redor de uma empresa. Então, esse é o principal objetivo. Feito isso, vai-se efetivamente para o processo. Vamos para o processo, de que forma? Há necessidade, obviamente, de se reunir uma quantidade de documentos para instruí-lo. Nesse caso, entram vários documentos, entre eles posso citar os últimos 3 balanços patrimoniais da empresa, um balanço especial levantado para o pedido de recuperação judicial. Então, há uma gama de documentos necessários que são obrigatórios serem instruídos junto com o processo. Esses documentos, obviamente, são documentos que a empresa fazem parte do dia a dia dela. Não são documentos que vão ter uma dificuldade de se levantar para o protocolo da ação. Então, são documentos que já existem no seu dia a dia, então são fáceis de serem reunidos. Feito o protocolo, nós entramos numa situação onde há um período ainda onde o juiz ele necessita fazer o deferimento do processamento da recuperação judicial. Então, a recuperação ela começa efetivamente desse momento, quando o juiz defere o processamento. E ali começam contagens de prazo. Então, com o deferimento do processamento da recuperação judicial, nós entramos num período de blindagem da empresa, que seria o stay period. Seriam 180 dias onde a empresa ela estaria protegida de execuções, de cobranças, de penhoras, de arrestos, enfim, de situações de cobrança que pudessem esvaziar o patrimônio do negócio e inviabilizar a empresa. Então, há essa proteção ao patrimônio da empresa. Passado esse período, com o deferimento, aí começam-se algumas fases processuais, que o juiz, no momento que ele defere o processamento, ele nomeia o administrador judicial. Esse administrador judicial, obviamente, ele não vai administrar a empresa. Ele simplesmente tem algumas funções dentro do processo, onde ele assume. Então, por exemplo, a 11.101 ela teve como objetivo desjudicializar parcialmente o processo de recuperação. Na antiga concordata, todos os atos eram processuais. Na nova lei, se desburocratizou. E o administrador judicial ele tem uma função importante nesse caso. Então, entre elas, ele monta o quadro de credores. Então, a partir do deferimento, ele tem 45 dias para montar o seu quadro de credores, partindo do quadro apresentado pela devedora na petição inicial e das divergências apresentadas pelos credores, que tem 15 dias para apresentar divergências e ele 45 dias para montar esse novo quadro. Então, ele tem essa função. Outra função do administrador judicial seria, por exemplo, presidir a Assembleia de Credores. Então, são algumas funções que ele exerce dentro do processo de recuperação judicial. Isso não significa que ele, como falei anteriormente, que ele vá administrar o negócio, que ele vá assinar os cheques na empresa, junto ao empresário. Então, em regra, o empresário ele continua tocando o negócio dele dentro de uma normalidade. Obviamente que ele tem algumas limitações, ele não pode mais vender bens do ativo imobilizado da empresa sem que isso passe por uma chancela, seja analisado pelo administrador e seja solicitado em juízo. Então, existem algumas limitações, e o administrador ele está para fiscalizar esses processos. Então, obviamente, a empresa que está em recuperação judicial, ela acaba tendo algumas restrições, mas o dia a dia dela, em regra, continua normal. Então, o administrador judicial, só para entender, deixar isso muito bem claro, ele não administra o negócio. Ele exerce funções dentro do processo, auxiliando o juízo, fiscalizando o procedimento recuperacional, cuidando dos interesses dos credores, enfim, essa é a função dele, ele não administra. Então, essa é uma questão. Um dos pontos principais dentro desse processo, além da formação do quadro,
é a apresentação do plano de recuperação judicial pela recuperanda, né? Essa pode-se dizer que é uma das principais peças dentro de todo um procedimento recuperacional. É o plano que efetivamente vai demonstrar a viabilidade do negócio, que a empresa ela consegue superar a crise, ou seja, que ela consegue se só erguer. Esse é um dos principais itens dentro de um processo recuperacional. Então, o plano é essencial. E o plano de recuperação judicial, né, ele é um momento onde o empresário ele precisa se reinventar. É um momento que ele precisa entrar no negócio dele, né, ele vai ter essa possibilidade, porque ele vai estar protegido de execuções, ele vai ter um momento de tranquilidade, e ali ele vai redesenhar o seu negócio. Ele vai demonstrar para os credores que tais e tais medidas que ele possa tomar vão possibilitar, né, honrar os credores, né, bem como, né, a empresa voltar a ser operacionalmente lucrativa. Então, esse é um momento essencial, um dos principais peças de uma recuperação judicial, o plano de recuperação. Então, nesse plano, o empresário ele vai ter que buscar exatamente qual é a fonte dos problemas dele, se forem internas. Então, por exemplo, uma indústria. Há casos que há necessidade do empresário ele eliminar algumas linhas de produção e buscar produtos novos, pois aqueles anteriores já estavam obsoletos e não trariam mais rentabilidade para a empresa. Então, é um momento da empresa, muitas vezes, renascer e ela, né, se reestruturar. Obviamente que nem todos os planos de recuperação judicial contemplam uma reestruturação tão profunda. Há casos, por exemplo, onde o plano ele é praticamente um plano financeiro. Então, ocorrido por motivos externos, crises econômicas, né, sejam nacionais, internacionais, crises setoriais, e a empresa ela é extremamente moderna, seus produtos são bons, porém um evento externo acabou prejudicando, né, a sua atividade. Então, nesse caso, a reestruturação ela é diferenciada, né? Então, por isso que há necessidade de se identificar qual é a crise efetivamente da empresa. Se é uma crise econômica, se é uma crise patrimonial, se é apenas uma crise financeira, enfim. É essa identificação que vai viabilizar o desenho do plano de recuperação judicial da empresa. Então, é uma das principais peças que devem ser tomadas, feitas com muito cuidado, né? É ela que vai convencer os credores de aprovarem o plano, né, aprovarem ele em uma assembleia de credores. E esse plano, em regra, ele contempla algumas diretrizes, entre elas, por exemplo, alongamento do perfil da dívida, né, deságios, né, taxas de juros civilizadas, né, para a correção desses créditos, né, períodos de carência. Então você reestrutura a dívida dentro de uma capacidade de geração de caixa da empresa, né? Esses pilares aí, digamos assim, de reestruturação, eles acabam muitas vezes trazendo uma nova formatação da dívida. Ela acaba viabilizando o negócio. A partir do momento que você reestrutura, você consegue deságios, você consegue prazos alongados, você cria uma nova estrutura patrimonial. Então, por exemplo, hoje, em regra, os planos de recuperação judicial, isso com estatísticas da Associação Brasileira de Jurimetria, eles são aprovados com prazos médios de carência de até 2 anos, né? Com prazo médio posterior à carência de mais 10 anos para efetuar o pagamento dos credores, né? Com taxas de juros, em regra, né, limitadas a TJLP e mais 0,5% de juros ao ano. Então, é uma característica muito diferenciada, uma renegociação muito diferente. Então, você viabiliza uma situação, né, de dificuldade financeira, de crise econômico-financeira, né, com uma reestruturação da dívida, né, mexendo em prazos, em formas de pagamento, enfim. Esse plano, né, além da empresa ter que se reinventar operacionalmente, né, ela vai acabar desenhando as formas de pagamento, as formas como ela vai conseguir honrar as suas dívidas junto aos credores. A Assembleia de Credores ela é designada pelo juiz que conduz o processo da recuperação judicial.
Nessa assembleia, o prazo é de 150 dias após o deferimento. Nesse despacho que designa a assembleia, ficará encarregado o administrador judicial de conduzir esse ato dentro de um formalismo que a lei exige. Nessa assembleia, serão convidados todos os credores que foram listados como credores sujeitos para, nesse ato solene, apreciarem o plano de recuperação que foi proposto pela recuperanda. Então, essa assembleia acontece em primeira convocação, se tiver o quórum de mais de 50% de todos os credores de todas as classes, ou se ele não preencher esse requisito, já está designado no mesmo despacho em segunda convocação. Na segunda convocação, independente do número de credores, o ato da assembleia ela vai se instaurar. Então, nessa assembleia é um momento muito importante para a recuperanda, porque é ali que vai estar definido o seu futuro. Nesse ato, os credores vão apreciar a proposta que está no plano de recuperação, como também eles podem fazer alterações, ou mesmo, se ainda não for suficiente, poderá na votação ocorrer a reprovação do plano. Então, é claro que cada ato desse implica alguma consequência para a empresa. A empresa objetiva sempre, a aprovação. E por isso é de praxe que a empresa, antes do ato da assembleia, ela converse com os seus credores, ela estabeleça um canal de comunicação para que ela possa poder fazer a aprovação desse plano. Então, muitas vezes ela propõe um deságio, propõe um determinado taxa de juros e talvez numa conversa ela precisa ajustar um pouco esse plano para que chegue num consenso para obter a aprovação. A aprovação da assembleia, ela se dá por classes de credores. Então, nós temos 4 classes que vão votar e o resultado da votação dessas 4 classes é que vai dar o resultado da assembleia. Então, elas são divididas em a classe 1, que são os credores trabalhistas, classe 2, credores com garantias reais, classe 3, credores quirografários e a classe 4, credores ME e EPP. Então, cada classe vai ter o seu quórum diferente, Então, por exemplo, a classe dos credores trabalhistas, o critério de aprovação, chamamos que é a cabeça, credor a credor. Ela tem que ter 50% dos credores aprovando. O credor quirografário, por exemplo, além de cabeça, que é credor a credor, também tem que ter aprovação pelo percentual do crédito. Então, o crédito também tem que ser 50% acima do total envolvido. E assim, cada classe tem as suas regras. Com a aprovação da Assembleia, será então homologado pelo juiz aquele ato, e será ali efetivamente concedida a recuperação judicial. Com a aprovação, a empresa fica 2 anos ainda em curso, em análise com o processo da recuperação judicial. E nesse período, os atos dela continuam sendo fiscalizados pelo administrador judicial, bem como, se houver alguma obrigação vencendo nesse período, ela precisa rigorosamente cumprir os pagamentos do plano de recuperação, porque a sua falta, o seu descumprimento, vai ensejar uma penalidade que seria a falência. Então, ela tem que seguir exatamente o que ela se propõe. Por isso que o plano ele tem que ser bem elaborado e ele tem que ser factível, possível de cumprimento, porque não adianta a empresa cumprir todas as fases e depois, quando chegar na fase do pagamento, ela não conseguir honrar porque ele não foi adequado à sua realidade. Um outro motivo, um outro resultado da Assembleia, que pode ser a reprovação do plano, via de regra, traz como consequência a falência da empresa. Mas existem algumas regras, por exemplo, que a empresa pode pedir o crown down. Mas o que seria
Crandall? Na verdade, quando ocorre a reprovação, mas desde que tenha havido o voto favorável de credores que representem mais da metade do valor de todos os créditos presentes na Assembleia, e também que o voto daquela classe que não aprovou possua mais de 1/3 dos credores que votaram favoravelmente. Esse é um requisito onde o juiz pode suprir, então, aquela classe que reprovou, o juiz autorizando que seja aprovada a Assembleia. Então, essa regra se chama Crandall, que na tradução do termo em inglês significa goela abaixo, ou seja, o juiz vai impor, diante do preenchimento desses requisitos, a aprovação do plano. Também existem alguns pontos que devem ser observados, que mesmo reprovando na Assembleia, mas se constatou abusividade de algum credor ou uma forma de que não agiu lealmente com o grupo, por exemplo, desde que constatado, desde que se apurado, identificado e provado, poderia ser afastado, pedido ao juiz, obviamente, que afaste o voto daquele credor que agiu abusivamente, que agiu com o intuito de quebra ou que teve algum interesse escuso para que a empresa não tivesse a aprovação do seu plano. Então, o voto abusivo também poderá ser afastado e, com isso, pode ser alterado significativamente o resultado de uma assembleia. Então, mesmo que ela teve a reprovação no dia, se isso for provado, pode mudar e o juiz conceder depois a recuperação judicial. Também é muito comum quando a recuperanda identifica que ela está faltando um pouquinho só para aprovar ou está perto de uma negociação que está finalizando e que ela não sente segurança em dar prosseguimento, ela pode requerer a suspensão para que seja entabulada melhor a negociação, para que dê um prazo a mais para que ocorra essa negociação. Então, essa suspensão, ela também é aprovada pelos credores, eles já determinam, vai ser 30 dias, 60 dias, e a partir dali ela é retomada do ponto onde parou. Então, também na recuperação, sempre tem que ter os cuidados que o plano ele também tem que estar de acordo com a legislação, porque mesmo que aprovado pelos credores, se estiver alguma condição que é contrário às normas, o juiz, antes de conceder a aprovação, ele poderia fazer um ajuste e não autorizando aquela ilegalidade do plano. Então, isso é um momento que o juiz fará o controle da legalidade do plano aprovado. Mas, via de regra, é esse o funcionamento de uma assembleia de credores. Eu vou falar aqui sobre o projeto de lei que está em trâmite no Congresso, referente às alterações da Lei de Recuperação Judicial e Falências. O projeto é o 6229 de 2005, de relatoria do deputado Hugo Leal. Então, esse projeto, 6229, ele foi feito com base, foi tomado com base de apoio a inúmeras instituições. A OAB de todas as seccionais de quase todos os estados do Brasil tiveram grande participação, FEBRABAN, institutos, alguns outros institutos de direito econômico. Então ele foi amplamente divulgado e foi amplamente teve grande participação de vários juristas. Como é um tema muito polêmico e é um tema muito controverso, o que se tentou criar nesse projeto foi um projeto de consenso, de forma que questões que até então elas estavam sendo resolvidas ou foram já apreciadas pelo Judiciário, simplesmente foram trazidas para a nova lei, de forma que não houvesse um grande embate na hora de aprovar um projeto ou questões polêmicas, por exemplo, foram deixadas de lado. Então, assim, uma das questões, vou falar aqui algumas questões que foram levantadas nesse projeto, né? Uma questão, por exemplo, que foi levada em consideração diz respeito na questão das execuções fiscais, né?
existia uma polêmica que, por exemplo, o crédito tributário ele não se sujeita à recuperação judicial, então as execuções fiscais existiam alguns entendimentos de magistrados que eles também, as execuções fiscais poderiam continuar. Então, se tinha uma dúvida se efetivamente poderia haver penhora, bloqueio de contas e penhora de bens das empresas em recuperação judicial, sim ou não. Esse foi um dos pontos que foi trazido para a lei e foi aprimorado no sentido de que cabe ao juízo da recuperação judicial decidir se vai haver algum ato de constrição da empresa em recuperação judicial ou não. Então, eram pontos polêmicos que estão sendo trazidos e regulamentados, né, por esse novo projeto de lei. Outro ponto que também é bem relevante diz respeito com relação à consolidação substancial. Então, apesar de algumas, de terem várias decisões, na verdade, admitindo a questão da consolidação substancial, que é, por exemplo, empresas de um mesmo grupo econômico pedem recuperação judicial, né? Isso foi trazido e disciplinado em lei. Então dá uma maior segurança, né? Segurança jurídica para o devedor e também para as partes que estão participando de um processo de recuperação judicial. Outro ponto que também foi bem relevante e foi colocado em lei é a questão da possibilidade de antecipação dos efeitos da tutela, né? A tutela de urgência do novo Código do Processo Civil. Isso não estava previsto em lei, então tinha os casos em que havia necessidade de se conseguir uma tutela. Era um caso muito urgente, havia necessidade de uma obtenção de uma decisão liminar para suspender os efeitos de uma execução ou suspender os efeitos de alguma situação relevante, e muitos juízes tinham até medo de conceder essa tutela porque não havia previsão em lei. Então essa previsão foi colocada dentro desse novo projeto de lei de recuperação judicial. Outro ponto também que vai ter alteração, se caso a lei for aprovada, diz respeito quanto à manutenção do nome em recuperação judicial pelo prazo de 2 anos. Na legislação atual, existe a empresa que tem aprovado o seu plano de recuperação e concedida a recuperação judicial pelo juiz, ela deve ficar com o nome dela lá perante a junta comercial em recuperação judicial durante o prazo de 2 anos. Esse prazo de 2 anos é um período que eles chamam de período de fiscalização. Então, durante esse período, de 2 anos após aprovado o plano, vai ficar lá o nome, né, na razão social, lá em recuperação judicial. Havendo aprovação desse projeto, vai ocorrer a mudança. O juiz poderá, já de plano, aprovado o plano, ele poderá pedir para tirar esse nome em recuperação judicial. Outro ponto que é bem interessante nessa nova lei, nesse novo projeto para reformular a lei de recuperação judicial e falências, é a questão do Deep Financing. Na verdade, é um modelo de financiamento trazido da legislação americana que privilegia o dinheiro novo que é colocado na empresa. Então, hoje, um dos principais problemas das empresas que entram em recuperação judicial é a questão do acesso ao crédito, né? É difícil alguma instituição emprestar dinheiro para a empresa nessa situação porque fica tudo praticamente travado. Então, esse instituto do DIP, ele na verdade vai trazer, a ideia é trazer pessoas que investam na empresa, né, instituições, enfim, até mesmo os próprios credores da recuperação judicial, de forma que, se eventualmente lá na frente essa empresa, essa recuperação judicial for convolada em falência, esse crédito ele vai ser privilegiado em relação a todos os demais. Então hoje, por exemplo, ou até mesmo um bem que a empresa oferecer em garantia, esse bem também vai ser privilegiado para aquela pessoa ou aquela instituição que colocou o dinheiro lá na empresa em recuperação judicial. Hoje isso, na legislação atual, não é possível, né? Existe uma restrição quanto a isso. Então é uma forma de fomentar e melhorar o instituto com a introdução desse Deep Financing nas empresas em recuperação judicial. E um outro ponto muito interessante, que eu optei por deixar aqui por último na minha explanação, que diz respeito à questão do parcelamento
tributário para as empresas que vão entrar ou que estão em recuperação judicial. Hoje o parcelamento que existe é um parcelamento, ele é um pouquinho melhor que o parcelamento ordinário, parcelamento comum da Receita Federal, e ele acaba por não resolver o problema que existe, o problema tributário que existe nas empresas que estão em recuperação judicial ou estão em dificuldades financeiras. Esse parcelamento ele vai ter um prazo máximo de 120 meses e vai ser possível fazer a transação do crédito. Então, obviamente, dependendo de critérios da Procuradoria da Fazenda Nacional, vai ser possível dar desconto na dívida, né? Esse desconto não vai poder ser superior a 75%, mas vai ser algo em torno, algo parecido, algo semelhante até com a lei ou a medida provisória, agora que foi convertida em lei, do contribuinte legal. Então, assim, o crédito tributário, antes, ele ainda não está sujeito aos efeitos da recuperação judicial, mas vai haver uma grande melhora ou uma possibilidade, uma grande melhora, na verdade, desse parcelamento. Então, vai poder se estender a um tempo bem maior do que o parcelamento ordinário e também vai ter essa possibilidade de transação. Então, acredita-se que vai ser bem relevante e bem interessante essa nova modalidade aí, caso venha a ser aprovada esse projeto de lei de reformulação da Lei de Falências e Recuperação Judicial. Como visto, a Lei de Recuperação de Empresas e Falências de 2005, ela já trouxe inovações muito importantes, né, para as empresas, né, viabilizando a possibilidade de que elas se reestruturem, né. Hoje, como comentado, tramita no Congresso Nacional também um PL onde está se modernizando ainda mais esse instituto, né, para viabilizar que os índices de recuperação de empresas sejam ainda melhores, né. Então, o nosso instituto hoje ele já tem uma cara diferenciada, ele já é muito mais moderno do que era o Decreto 7661 de 1945, né, sendo que ainda está trazendo novas alterações para que viabilize a recuperação das empresas, né? Então, a ideia é que essas informações elas cheguem aos profissionais, né, aos economistas, aos contadores, né, especialmente aos contadores que estão muito ligados às empresas, conseguem identificar com muita facilidade as necessidades dos empresários pelos balanços, né, e eles sejam um agente de informação para o empresário, né? O empresário, como ele desconhece o Instituto da Recuperação Judicial, né, ele é ainda muito desconhecido, não só pelo empresário, mas por muita classe de profissionais liberais, né, que leve essas informações, que há realmente uma maneira de possibilitar o soerguimento da sua empresa, né, utilizando-se de uma medida judicial caso não haja uma solução de mercado, né. Hoje, a recuperação judicial, dentro dos moldes que ela se apresenta, ela chega a aprovar aproximadamente 43% de todos os planos apresentados, ou seja, há um sucesso de 43%. Esse índice ele é muito diferente do que os índices que são apresentados pela Serasa ou por reportagens de jornalistas, onde eles apresentam taxas de sucesso entre 2%, 3%, 4%, 5%. Né? A Associação Brasileira de Jurimetria, numa pesquisa realizada em todas as comarcas do estado de São Paulo, chegou a esse índice muito maior. Só que esse índice muito maior ainda está longe de ser um índice adequado como acontece nos países de primeiro mundo, onde, por exemplo, nos Estados Unidos, chega-se a recuperar 80% a 90% das empresas que buscam o Instituto do Chapter 11. Então a nossa lei está no caminho, ela está sendo modernizada, né, e com certeza ela vai trazer muito mais benefícios para as empresas que busquem o socorro judicial. Especialmente nesse momento agora, onde a pandemia criou um cenário econômico incerto para todos nós, seja no Brasil, seja a nível mundial. Então a recuperação vai estar em evidência nos próximos meses, nos próximos anos, e é um instituto que precisa realmente ser debatido, aprimorado, melhorado, né, e utilizado pelos empresários para que possam realmente trazer as empresas novamente ao sucesso que elas vinham trazendo. Então,
busca-se com o Instituto, né, realmente possibilitar o soerguimento das empresas. E é isso que a gente batalha, a gente trabalha nesse sentido, né? Vamos utilizar o Instituto de forma correta, né, para que se alcance o objetivo do artigo 47 da Lei 11.101.